Já está? Boa tarde a todos, já é boa tarde. Eu não poderia começar sem agradecer ao vereador Fernando William pela grande oportunidade que concedeu a todos os municipalistas, e eu concordo que é uma discussão apartidária, é uma questão de prover os recursos para atender às demandas da população, principalmente as mais desassistidas, né? As pessoas mais desassistidas que dependem do Estado para tudo, e eu digo Estado numa maneira mais ampla, e tinha vindo decidida a não me pronunciar, porque eu achava que estaria super bem representada por todos, e realmente estive muito bem representada. Conseguimos, eu acho, um consenso, tanto no fornecimento de informações fundamentais para se construir um debate consistente e não assodado, como no sentido de que a reforma, sim, é necessária. E aí é que me deu vontade de falar, porque eu me lembrei de um artigo do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo com projeto de governo, com programa de governo neoliberal, sem dúvida alguma, do qual eu divergi bastante, e acho que esse projeto procura criar um modelo feito onde a gente se encaixe, cabendo ou não. Mas me surpreendi com esse artigo do Dr. Everardo Maciel, e é exatamente a informação que falta para fechar o quebra-cabeça. Ele foi publicado em 5 de outubro de 2017, no blog de política do Noblar. E ele diz, bom, o primeiro é o seguinte: todos sabem que uma reforma é necessária, mas ele aponta outro caminho para a reforma. O título já diz tudo: o equívoco da reforma tributária. Mais uma vez, retoma-se o debate sobre projetos de reforma tributária com pretensões excessivamente ambiciosas. Todos os sistemas tributários são imperfeitos, porque resultam de embates que envolvem conflitos de razão e de interesse nos parlamentos. A razão, a racionalidade que se pretende implantar, e os interesses de cada ator. Bom, não são maquetes ou aplicativos, ao contrário, são modelos vivos que retratam a complexidade das relações econômicas e sociais em uma sociedade. Esta complexidade, por sua vez, é crescente, porque os sistemas tributários vão, ao longo do tempo, incorporando alterações, umas legítimas, outras não, que deformam a concepção original. A imperfeição e a complexidade, todavia, estimulam ideias voltadas para a refundação dos sistemas tributários, no contexto de uma idealização improvável e pouco útil. Problemas existem e sempre existirão, o que pretesta uma ação contínua centrada em matérias estratégicas, objetivando eliminá-los ou mitigá-los. Aí entra a questão crucial. Os problemas do ICMS e do PIS/COFINS são sanáveis com mudanças cirúrgicas. Não há necessidade de se mexer na Constituição. Mudanças têm custos e riscos. Estabilidade normativa, no âmbito tributário, é um ativo relevante para a decisão sobre investimentos privados. Na revista Veja, o presidente da estatal norueguesa de petróleo, não consigo pronunciar o nome, salientava que sua grande preocupação em relação à tributação brasileira era a imprevisibilidade. Acrescentou que na Noruega era a alta tributação da atividade petrolífera, 78%, mas estável. Em entrevista ao Financial Times, veiculada no Valor, em 28 de abril de 2017, um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, não sei quem é, dizia: as pessoas investem quando julgam que podem ganhar dinheiro, e não por causa da taxação tributária. Além disso, há riscos para o erário e para o contribuinte. Toda mudança repercute em alíquotas e bases de cálculo, de forma não previsível e de modo diferenciado sobre os contribuintes. No limite, grandes mudanças podem assumir caráter aventureiro.
Enfim, sistemas como o tributário só se conhecem bem com massa real, com vida vivida nele. Em tudo, não se pode esquecer a nossa imorredoura vocação para copiar modelos de outros países, constituídos em circunstâncias peculiares e diferentes dos nossos. É o servilismo cultural, polo oposto e igualmente medíocre da xenofobia no campo das ideias. O mais grave é que buscamos copiar modelos em franca obsolescência, como o imposto sobre valor agregado, conforme o Dr. Ricardo muito bem colocou. Enquanto isso, pouco ou nenhuma atenção se dá às nossas mais severas enfermidades tributárias. São 3. O burocratismo, a indeterminação conceitual e o processo tributário. A burocracia reina triunfante no sistema tributário. Suas pérolas são o cadastro múltiplo, as exigências de certidão negativa, a restituição de impostos, os óbices à compensação. É certo que indeterminação conceitual sempre vai haver, demandando a intervenção esclarecedora da justiça. Afinal, não existe um sistema de conceitos fechados. O que é condenável é o exagero. Ainda não pacificamos conceitos como faturamento, receita bruta, indenização para fins tributários, dissolução irregular de empresas e por aí vai. O processo, desde o lançamento até a execução, é um primor de morosidade e ineficiência. Na União, os valores em discussão administrativa e judicial, somados aos créditos inscritos em dívida ativa, correspondem a mais do que o dobro da arrecadação anual de tributos. Então, finalizando, 2 parágrafos. Relatório produzido pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que dos impressionantes 80 milhões de processos pendentes na Justiça, cerca de 30 milhões dizem respeito à execução fiscal. Repito, 80 milhões de processos pendentes na Justiça e 30 milhões deles dizem respeito à execução fiscal. Ainda que contrarie a burocracia e a indústria da litigância, a urgente reforma consiste em debelar essas 3 enfermidades tributárias. Ela, contudo, não tem o charme do desenho de um novo, imprevisível e desnecessário modelo tributário que colocaria o nome de alguns na história. Recorro a Einstein. É insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E agora eu vou me dar ao direito de, para finalizar mesmo, citar a frase do outro grande secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho, que foi um grande colaborador da FENAFIM, no período em que eu fui presidente, de 95 até 2000, e ele dizia uma coisa que não é por conservadorismo, e nem é olhando para o umbigo que eu defendo a autonomia financeira, política e administrativa do município. É realmente porque eu tenho um compromisso grande com o meu papel, que é prover os recursos para atender às necessidades da população. E se nós desprovermos o município desses recursos, nós estaremos fugindo ao nosso papel. Então, o município tem que ser forte e tem que ter os recursos. E a frase do Dr. Osíris, grande colaborador que me deixou saudade, é o seguinte: imposto bom é imposto velho. Obrigada.